Aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Chegamos aqui a mais um dia do nosso desafio, 142 dias, hoje no nosso horário aqui, graças a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar a Deus, agradecendo por mais esse dia. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito através de cada um desses desafios, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de estar aqui, lendo a Tua Palavra, Senhor, conhecendo mais de Ti por meio da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é martelo que esmiuça a penha, que é mais cortante e penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que é poderosa para nos transformar, a Tua Palavra, Senhor Deus, que é comprovadamente pura, Senhor Deus, e o Senhor é escudo para os que no Senhor se refugiam, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar, obrigado por nos permitir te conhecer, obrigado por nos transformar, por nos tratar, por nos limpar. O Senhor disse, Deus, que os discípulos estavam limpos pela palavra que o Senhor tinha ministrado a eles, Senhor Deus. E assim, Pai, que o Senhor possa nos limpar, Deus, através da Tua palavra, nos purificar, nos forjar, Senhor, tirar as impurezas de nós, Deus, nos ajudar, Senhor, a sermos melhores todos os dias, nos tratar. Precisamos do Teu tratar, precisamos, Deus, do Teu tratamento, meu Deus, precisamos que o Senhor remova, Pai, a escória, remova, Pai, a sujeira, remova, Senhor, as impurezas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor verdadeiramente limpe as nossas vidas, limpe os nossos corações, limpe a nossa mente, meu Deus, em nome de Jesus, tirando tudo que precisa ser tirado, removendo tudo que precisa ser removido, Pai, moldando o nosso caráter, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Queremos ser a Tua imagem e semelhança, queremos nos parecer contigo, queremos ser, Senhor, de verdade, Pai, andar nos Teus passos, Senhor, agir como o Senhor agiria, falar como o Senhor falaria, ser como o Senhor seria, como o Senhor foi, Deus, quando esteve aqui por essa terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, a revelação da Tua palavra, a revelação de quem é, Senhor Deus, possa mudar a nossa vida, possa mudar a nossa história, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, Te exaltamos, Te damos a glória nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Hoje nós continuamos com o livro do profeta Isaías, né? Estamos aí em Isaías, encontrando tesouros no livro de Isaías, que tem muitos tesouros, né? Muitas profecias messiânicas, muito a respeito de Jesus sendo anunciado, do reino futuro de Jesus, muitas palavras proféticas incríveis aí no livro de Isaías. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 glória a Deus. Deixa eu colocar a senha aqui nesse computador, abrir o nosso cronograma. Isaías, então, capítulo 29, ontem nós fomos até o 28, e hoje nós continuamos aqui a partir do 29. Isaías 29. Ai de ti, Ariel, Ariel, a cidade em que Davi assentou o seu acampamento. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, sitiarei Ariel, pranteará e lamentará. Será para mim como a lareira do altar. Acamparei contra ti em redor. Eu te cercarei com torres e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra. A tua fala desde o pó sairá fraca. A tua voz debaixo da terra será como a de um feiticeiro. A tua fala assobiará desde o pó. A multidão dos teus inimigos, porém, será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que o vento espalha.
de súbito num instante, e o Senhor dos exércitos virá com trovões, com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor, como sonho e visão noturna. Será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela e contra os seus muros, e a puseram em aperto. Será como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Pasmai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ele fechou os vossos olhos, os profetas. Ele vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que saber ler, dizendo: por favor, lê isso, e ele dirá: não posso, está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: por favor, lê isso, e ele dirá: não sei ler. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que profundamente escondem do Senhor seu propósito, que fazem as suas obras às escuras e pensam: como nos vê? A quem nos conhece? A tudo vós perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me vê, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não será tido por bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e da escuridão, e das trevas as verão os olhos dos cegos. Os mansos terão alegria e mais alegria no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O tirano será reduzido a nada, e desaparecerá o zombador, e todos os que se dão à iniquidade serão exterminados. Os que fazem por culpado ao homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que com falso testemunho negam justiça ao inocente. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó já não será envergonhado, já não descorará a sua face. Quando, porém, virem no meio dele os seus filhos, a obra das minhas mãos, santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. Os errados de espírito terão entendimento, os murmuradores aceitarão a instrução. Isaías capítulo 29. Deixa eu abrir aqui. Nosso cronograma. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bom. Vamos lá. Dia 12, hoje, feriado, né? Sábado, dia 12, Isaías 29 até o 38. Vamos ao 30 aqui.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Ainda que os seus líderes estejam em Zoan e os seus embaixadores tenham chegado a Anes, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e zombaria. Advertência acerca dos animais do Neguebe, para a terra de aflição e angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco e a serpente voadora. Levarão às costas de jumentinhos os seus bens, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, ao Egito, cuja ajuda é completamente inútil, pelo que a chamo de Raabe, a que nada faz. Vai agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras bajulações. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e nisso confiais, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito num instante. Ele se quebrará como o vaso do oleiro, será despedaçado a ponto de não se achar entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da cisterna. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força, mas não o quiseste. Antes disseste, não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Dissestes, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro do cume do monte, e como a bandeira sobre o outeiro. Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente ele se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor te dê pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão todos eles, quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Então contaminarás as tuas esculturas recobertas de prata e as tuas imagens cobertas de ouro. Tu as lançarás fora como um pano imundo e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão de novidade da terra, pois esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forquilha. Haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres,
A luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. A sua respiração é como o ribeiro que transborda e chega até o pescoço. Ele peneira as nações com peneira de destruição. Ele coloca nos queixos dos povos um freio de fazer errar. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz e mostrará o golpe do seu braço com indignação de ira e a labareda de um fogo consumidor e tempestade forte e dilúvio e pedra de saraiva. A voz do Senhor desfará em pedaços a Assíria quando ele a ferir com a vara. A cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Tofete está preparada há muito, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é fogo e tem muita lenha. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acende. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que confiam em cavalos e em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não dão atenção ao Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal. Ele não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Os egípcios, porém, são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o ajudador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Assim me diz o Senhor, como o leão quando ruge sobre a sua presa, e mesmo que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e ele não se espanta com os gritos deles, e não se perturba com o seu alarido. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião, e sobre o seu outeiro, como adejam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata. Repetindo 7. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. A Assíria cairá pela espada, não de homens, e a espada não de homens a consumirá. Fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. A sua fortaleza cairá por causa do terror, e os seus líderes em pânico despertarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Cada um deles será um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos do que veem não se fecharão, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar com facilidade. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso,
porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer que o sedento venha a ter falta de água. Todas as armas do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a petição do pobre é justa. O nobre, porém, projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis tão seguras. A vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despive-vos e ponde-vos nuas, e vesti com pano de saco os vossos lombos, batei nos peitos pelos campos desejáveis, pela vinha frutífera e pela terra do meu povo, uma terra coberta de espinheiros e sarças. Sim, chorai por todas as casas cheias de alegria, na cidade que pula exultando. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz, o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em calmos lugares de descanso, ainda que a saraiva nivele o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados sois vós, os que semeais sobre todas as águas, que deixais livres os pés do boi e do jumento. Isaías capítulo 33, aqui no 32 tem uma referência sobre o derramar do Espírito, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E o deserto se torne em campo fértil, o campo fértil seja tido por bosque. A justiça habitará no deserto e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz, o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. Isaías 33. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído. Ai de ti, traidor, que não foste traído. Quando parares de destruir, serás destruído. Quando parares de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. À voz do teu trovão fogem os povos. Quando te levantas, as gentes são dispersas. Então se ajuntará o vosso despojo, como se ajunta a lagarta. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre eles. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encherá Sião de retidão e de justiça. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Olhai, os seus embaixadores estão clamando de fora, os mensageiros de paz estão chorando amargamente, as estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas, rompeu-se a aliança, as testemunhas são desprezadas e homem nenhum é respeitado. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron é como um deserto, Bazã e Carmelo são sacudidos. Agora me erguerei, diz o Senhor, agora serei exaltado, agora me levantarei, concebestes palha, produzireis pragana, o vosso fôlego vos devorará como fogo. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós que estáis longe,
o que tenho feito, vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. Verso 14. Os pecadores de Sião se assombram, o temor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em retidão e fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e sacode das suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração meditará nos terrores, dizendo: onde está aquele que serviu de escrivão? Onde está o que recebeu o tributo? Onde está o que contou as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de falta... Repetindo 19, não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão obscura que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será derrubada. As suas estacas jamais serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma das suas cordas. Ali o Senhor nos será grandioso, será como lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande por eles navegará, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem nos salva. As suas cordas estão frouxas, não puderam firmar o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Sião dirá: estou enfermo, e a iniquidade do povo que aí habitar será perdoada. Enfatizando aqui, repetindo o verso 22, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem nos salva. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 34, chegai-vos nações, título aqui, o juízo futuro sobre os inimigos de Israel e a bênção do reino, Amargedon no dia do Senhor. Aqui, segundo Scofield, temos mais uma profecia do fim, do triunfo definitivo do reino do Senhor. Isaías 34. Chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que produz. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos delas. Ele as destruirá totalmente. Ele as entregará à matança. Os seus mortos serão lançados fora. A dos seus corpos subirá, e dos seus corpos subirá mau cheiro. Com o seu sangue os montes se encharcarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e o figo da figueira. A minha espada se embriagou nos céus, sobre Edom descerá, e sobre o povo que condenei à destruição, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, o sangue de cordeiros e de bodes, a gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros.
A sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó se encharcará de gordura, porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, de século em século ninguém passará por ela. O corujão e a coruja a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Deus estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de ruína. Chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus líderes não serão coisa alguma. Nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Ela será uma habitação de chacais, e lá para as corujas. As criaturas do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Ali os animais noturnos pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos. Ela tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sombra das suas asas. Também ali os falcões se ajuntarão, cada um com seu companheiro. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nem uma nem outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Ele mesmo lança sortes por eles, e a sua mão lhes reparte a terra por medida. Para sempre a possuirão, e de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e exultará de alegria, e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo é Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. O vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos. Ali haverá uma estrada. Ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela, e os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Uau, esse capítulo 35 é muito tremendo aqui, né? Tem muitas profecias também a respeito do reino de Jesus, né? Ele fala aqui, esforçai-vos e não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destaparão. A gente vê isso em Jesus, né? Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará. A gente vê que Jesus, ele veio fazendo isso, né? Abrindo os olhos do cego, fazendo ali o coxo andar, o mudo falar. E aqui ele fala
sobre um caminho, né? Então haverá ali uma estrada que se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho. Aqui, caminho na Scofield está com letra maiúscula, né? Caminho, lembrando que caminho foi uma das formas como Jesus foi chamado na igreja primitiva. Eles falavam o caminho, né? Por causa de Jesus ter dito que era o caminho, a verdade e a vida. Então eles chamavam de caminho, né? O caminho, seguidores do caminho. Então aqui tem uma referência a esse caminho, que é um caminho da santidade, né? Andar com Jesus é um caminho da santidade. E aí ele diz que os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo, a alegria eterna coroará as suas cabeças, júbilo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido, né? Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Então 10 tem uma profecia eterna aqui para a nossa eternidade. Nós vamos entrar em Sião. Nós, os remidos do Senhor, voltaremos e entraremos em Sião com júbilo. A alegria eterna vai coroar as nossas cabeças. Júbilo e alegria alcançarão, e de nós vai fugir a tristeza e o gemido. Aleluia. Essa palavra vai se cumprir em Jesus, né? Temos vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 36. No 14º ano do reino Ezequias, subiu aí agora, né, o Isaías, aqui nós teremos a narração mais uma vez do reinado de Ezequias. Aqui nós vamos ver mais uma vez sobre Ezequias, que nós já lemos lá em Reis e que depois vamos ler de novo em Crônicas. Por 3 vezes a Bíblia narra esses episódios aqui com alguns detalhes diferentes em cada uma delas sobre o rei Ezequias, do qual Isaías foi contemporâneo, que eu já destaquei aqui. Ezequias, e sempre destaco nas nossas leituras, porque foi um rei realmente diferenciado. Isaías capítulo 36. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Quando ele parou no aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Disse-lhes Rabsaque: dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que te estribas, em que te estribas? Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas palavras vãs. Em quem agora confias que contra mim te rebelas? Confias naquele bordão de cana quebrada, a saber do Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. No entanto, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Assíria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como poderás tu voltar o rosto para um só oficial dos mínimos servos do meu senhor, confiando que o Egito fornecerá carros e cavaleiros? Acaso subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Contudo, Rabsaque disse: mandou-me o meu senhor só ao teu senhor a ti,
para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco as suas fezes e bebam a sua urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, ele não vos poderá livrar. Tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um de sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Livraram os deuses das nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque o rei lhes havia ordenado: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram contar a Ezequias, com as vestes rasgadas, as palavras de Rabsaque. Não lhe responderam palavra, porque o rei lhe havia ordenado: não lhe respondereis. Capítulo 37. Então aqui Senaqueribe envia ali Rabsaque para poder afrontar Judá, afrontar o rei Ezequias, que reinava sobre Judá, sobre Jerusalém. E aqui, capítulo 37, Ezequias pede ajuda a Isaías. Deus promete livramento. Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, ou de Amos. Eu acho que esse pai de Isaías aqui, a pronúncia aqui em português transliterada seria Amos, porque não tem acento como Amós e é com Z no final. A Isaías, filho de Amos, o profeta, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e repreensão e vergonha, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ficou. Foram servos do rei Ezequias a Isaías. Disse-lhes Isaías: assim direis a vosso amo: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Porei nele um espírito, e ele ouvirá certo rumor, e voltará para a sua terra, e ali o farei cair, morto à espada. Voltou Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. Ora, Senaqueribe recebeu aviso de que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Certamente já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu?
Livraram-nas os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Orou Ezequias ao Senhor: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amos, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor disse a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem erguestes a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste que já muito antes eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu destruísses as cidades fortificadas e as reduzisses a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores debilitados andarão atemorizados e envergonhados eram... Repetindo, 27. Por isso, os moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo, a erva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Eu conheço, porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isso te será por sinal, ó Ezequias. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da tribo de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Pois de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela como escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Ele não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor
e feriu no acampamento dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou do acampamento e voltou para Nínive, e lá permaneceu. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías 38, o último de hoje, nós vamos até aqui, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amos, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerá, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu te livrarei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha andado. Escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de sua enfermidade e cura. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, devo entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto dos meus anos? Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Como a tenda de pastor, a minha morada foi arrancada e tirada de mim, como um tecelão enrolei a minha vida, e ele me cortou do tear. Noite e dia deste cabo de mim. Esperei com paciência até de madrugada, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Noite e dia deste cabo de mim, como o grou ou a andorinha. Assim eu chilreava e gemia com a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o alto. Ando oprimido, ó Senhor, fica por meu fiador. Eu, porém, que direi? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas vivem os homens, e o meu espírito encontra vida nelas também. Restauraste-me a saúde e me deixaste viver. Certamente foi para a minha paz que estive em grande amargura. Em teu amor abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, pois não pôde louvar-te a sepultura. Verso 18, pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. O Senhor me salvará, e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías havia dito: prepare-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastro sobre a chaga, e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que hei de subir ao templo do Senhor? Aleluia. Os vivos é que louvarão, e o Pai fará notória a sua fidelidade. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então hoje
Nós vamos até aqui o 38. Amanhã eu comento um pouco mais aqui a respeito de Ezequias, antes da gente prosseguir, né? Assim como eu comentei quando a gente leu em Reis, e também vamos ler depois em Crônicas aqui a incrível história desse rei. Inclusive tem muitas coisas aqui na Scofield falando aqui a respeito de Ezequias, que também é uma tipologia do Cristo, esse rei, que foi um rei que fez o que agradava ao Senhor, que trouxe reforma, que restaurou o culto, que restaurou a Páscoa, né, que fez muitas coisas aí. O aqueduto, eu sempre compartilho uma reportagem do jornal Hoje falando sobre o aqueduto de Ezequias, que foi encontrado lá em Jerusalém. Eles falando a respeito desse aqueduto que ele fez para levar água para Jerusalém quando ela estava sitiada, né? Então foi um rei que de fato se destacou na história, que é um grande modelo, um grande arquétipo aí para a gente. Amém? Então amanhã nós voltamos, lembrando que no domingo a gente volta um pouquinho mais tarde, 7h42 da manhã. Amanhã estaremos conectados aqui, continuando, avançando aqui na Bíblia toda em 142 dias. Nós estamos aqui. Cadê aqui? Nós estamos aqui no 66º dia, 66 dias hoje de 142 dias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado, um ótimo feriado aí, Dia das Crianças, né? Um ótimo dia para todos. E amanhã nós voltamos, 7h42 da manhã, domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.